Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim. Vim trazer para vocês hoje a última parte da aula de calorimetria, parte 3. Nessa parte 3, a gente vai fazer mais um exercício sobre aquecimento de materiais. Eu achei interessante trazer mais um exercício. E nós vamos falar sobre o princípio das trocas de calor. Então, sem mais delongas, o exercício que eu trouxe a mais, falando sobre aquecimento de materiais, diz o seguinte: calcule a energia necessária para fazer com que 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius se transformem em vapor de água a 120 graus Celsius. E aí ele dá os dados necessários. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro vamos entender qual vai ser o processo que vai acontecer com esses 50 gramas de gelo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem gelo a menos 10 graus Celsius. A gente sabe que o gelo vira água a 0 graus Celsius. Então, o primeiro passo vai ser transformar o gelo, aquecer o gelo de menos 10 até 0 graus Celsius. Para isso, a gente vai precisar de uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1. Depois que o gelo chega a 0 graus, a gente precisa fazer ele fundir. A gente precisa fazer ele virar água a 0 graus Celsius. Então, água a 0 graus Celsius. Para isso, a gente vai precisar de uma quantidade de calor que é 2. Depois que a água tiver a 0 graus, como a gente quer vapor no fim das contas, a gente vai precisar aquecer a água até a temperatura de ebulição dela, que é 100 graus Celsius. Então, a gente vai aquecer a água até ela chegar a 100 graus. Para isso, a gente vai precisar de uma quantidade de calor, que é 3. Depois que a água tiver chegado a 100 graus, a gente vai precisar fazer ela virar vapor a 100 graus. E para isso, a gente vai precisar de uma quantidade de calor que eu vou chamar de Q4. E por último, quando a gente tiver vapor a 100 graus, a gente vai precisar continuar aquecendo ele até que ele chegue na temperatura que a gente quer, que é de 120 graus Celsius. E para isso, eu vou precisar de uma quantidade de calor Q5. Essa energia necessária que ele está pedindo no exercício é a soma de todos esses caras aqui, Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Então, a gente vai precisar calcular todos eles e depois somar todos eles para chegar na resposta do exercício. Então, vamos para os cálculos. Então, o primeiro valor que a gente vai calcular é o de Q1. Q1, como a gente viu aqui, a gente está aquecendo o gelo de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então, como é um aquecimento, uma variação de temperatura, a gente vai fazer calor sensível, M vezes C vezes ΔT. Então, Q1 é igual a massa de gelo é 50 gramas. O calor específico do gelo foi dado aqui, 0,55. Então, a gente vai botar ele aqui, 0,55 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é só a gente pegar a temperatura final. Como a gente quer que o gelo chegue a 0 grau, a temperatura final dele vai ser 0, menos a temperatura inicial que o enunciado deu, que é menos 10, certo? Então, vamos lá. Q1 é igual. Por enquanto, eu vou deixar isso aqui assim. E vamos fazer o que está dentro dos parênteses. Menos com menos, mais 0 mais 10, 10. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, 0,55 vezes 10 dá 5,5. E 50 vezes 5,5, se eu não me engano, dá 275 calorias. Então, tá aí. Calculamos o valor do Q1. Agora, a gente vai calcular o valor do Q2. O Q2 é a quantidade de energia necessária para transformar gelo em água, ou seja, para fundir o gelo. Então, é uma mudança de estado. Se é uma mudança de estado, o calor que a gente vai usar é calor latente. Então, Q2 é igual a massa é 50, a latente de fusão do gelo está aqui, 80. Então, 80.
Então, Q2 é igual a 50 vezes 80, 4.000 calorias. Então, está aqui o Q2. E por último, nós vamos calcular Q3. Por último, nessa página aqui, né? Antes da gente passar para a próxima. Q3 é a quantidade de calor necessária para esquentar a água, que agora a gente tem água, 0 graus Celsius, e precisa esquentar ela até o ponto de ebulição. Se a gente vai esquentar ou mudar a temperatura da água, então a gente vai usar a fórmula de calor sensível. Então vamos lá. Ó. Q3 é igual a massa é 50, o calor específico da água é 1, e a temperatura final é 100, e a temperatura inicial 0. Lembrando que agora a gente está falando dessa transição aqui, ó. Então a temperatura inicial é 0 e a final é 100. Então vamos lá. Q3 é igual a 50 vezes 1, 50. 100 menos 0, 100. Então Q3 é igual a 50 vezes 100, 5.000 calorias. Então tá aqui, ó. Q1, Q2, Q3. Agora, essa água que a gente fez chegar a 100 graus, ela precisa ser transformada em vapor. Aqui, ó, Q4. Como é uma mudança de estado, a gente vai usar o calor latente. Então, M vezes L. Então, Q4 vai ser igual a 50 vezes a latente de vaporização da água está aqui, ó, 540. Então, 540. Então, Q4 vai ser igual a, se eu não me engano, isso aqui dá 27.000 calorias. E o Q5? Q5 é agora a última parte, né? Que é esse pedaço aqui. A gente vai fazer o vapor de água que está a 100 graus, elevar a temperatura até 120 graus Celsius. Então, como é uma variação de temperatura, a gente vai fazer M vezes C vezes ΔT, calor sensível. Então, o Q5 vai ser, a massa é 50, o calor específico do vapor foi dado aqui, ó, 0,48. 0,48 e a variação de temperatura 120, que é a temperatura final, menos 100, que é a temperatura inicial. Então, Q5 é igual a 50 vezes 0,48 vezes 120 menos 100, 20. Eu vou fazer primeiro essa multiplicação aqui, ó, do 50 com 20. A gente vai ter 50, o Q5, perdão, é igual a 50 vezes 20, 1.000. Isso vezes 0,48, que dá 480 calorias. Então, agora que a gente tem todos os valores, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, para a gente saber a quantidade de energia total necessária para o processo, é só a gente somar todo mundo. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Então, isso aqui vai ser, ó, Q1 275, Q2 4.000, Q3 5.000. Então vamos escrever aqui, ó, 275 mais 4.000 mais 5.000 mais 27.000, que é o Q4, mais 480. Então fazendo essa conta aí, ó, 4.000 mais 5.000, 9.000, 9.000 mais 27.000, 36.000, 36.000 mais 275, 36.275, mais 480, a gente vai ter 36.755 calorias. Pessoal, depois vocês confiram esses cálculos todos aí com a calculadora, porque como eu estou fazendo tudo de cabeça, pode ser que no meio das contas eu erre alguma coisa. A montagem está correta, mas depois vocês confiram com o calculador, qualquer coisa pode botar aí nos comentários se eu tiver cometido algum erro, certo? Então, só para a gente finalizar esse exemplo, né? A gente vai fazer o que antes de passar adiante? Esses valores que a gente achou de energia,
E essas transformações todas descritas aqui, elas podem ser usadas para construir um gráfico como aqueles que a gente viu na última aula, os gráficos, as curvas de aquecimento, né? E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai desenhar um gráfico, é claro que é um esboço, tá? Não vai ser um gráfico perfeito, até porque é muito ruim desenhar com essa caneta aqui. Mas basicamente, como é que funcionavam as curvas de aquecimento? Você tinha o eixo Y era a temperatura, o eixo X é a quantidade de calor. E aí a gente tinha o seguinte, ó. A nossa amostra lá começou em menos 10 graus Celsius. Depois veio para 0, depois para 100, depois para 120. Aí, ó, a primeira quantidade de calor que a amostra recebeu foi de 275 calorias. Depois recebeu mais 4.000. Então veio para 4.275. Lembrando que tem que ir somando, né? Depois recebeu mais 5.000. Então 9.275. Depois pulou, recebeu mais 27.000 e pulou para 36.275 e por fim para 36.755. Então vamos desenhar o gráfico. Eu vou só mudar aqui a cor da caneta para a gente poder fazer o traçado do gráfico e ficar diferente desse azul. Então, ó, o gráfico começou aqui, ó. Então, primeiro a gente aqueceu o gelo aqui, ó, nesse pedaço. Então, calor sensível, por isso que é uma reta inclinada. Depois o gelo, ó, em 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, ele virou água. Depois, ó, a gente vai fazer aqui um tracejado aqui. A gente aqueceu a água até ela chegar a 100 graus Celsius. Então, a gente vem daqui, gráfico maravilhoso, daqui para cá. Depois, ó, a água mudou de estado, foi para vapor. Então, essa aqui a gente vai desenhar uma reta, vai tentar desenhar a reta. Esse gráfico está ficando uma coisa linda. Vamos lá. Então, por último, né, a gente pegou o vapor de água e aqueceu até 120 graus. Reparem, ó, deixa eu voltar aqui para a cor da caneta azul. Reparem o seguinte, ó, a gente tem 3 partes inclinadas. Essas partes inclinadas representam as partes do cálculo com calor sensível, que é o Q1, o Q3 e o Q5. E essas partes aqui, ó, são os calores latentes, que são o Q2 e o Q3 do cálculo. Então a gente falou sobre esse tipo de gráfico na última parte da aula de calorimetria. Então aqui eu usei esse exercício só para mostrar para vocês como que esse gráfico pode ser construído, né, sem dar o gráfico, com as informações necessárias para fazer os cálculos, você faz os cálculos e monta o gráfico. Então, encerrada essa parte de aquecimento, agora a gente vai falar sobre o princípio das trocas de calor. O princípio das trocas de calor, ele é baseado na conservação da energia. Ele diz que a soma de todo o calor trocado entre 2 ou mais corpos deve ser nula. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: vamos supor que eu tenho um corpo A, aqui um corpo A e um corpo B. Esse corpo A está numa temperatura, sei lá, vamos supor que a temperatura do A é de, sei lá, 300 graus Celsius. Valor hipotético. E a temperatura do B é de 20 graus Celsius. Então, a gente vai colocar esses corpos em contato. O que vai acontecer? Eles vão trocar calor, porque eles têm temperaturas diferentes. Então, eles vão buscar o equilíbrio térmico. O que vai acontecer? Esse cara aqui ele vai ceder calor
para esse. A gente viu que o calor sempre flui na direção do corpo mais quente para o mais frio. Então, ó, esse cara aqui, o A, ele vai perder uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de calor. E esse cara vai receber exatamente essa quantidade de calor. A mesma quantidade de calor que esse cara perdeu. Então, o que esse princípio quer dizer é que a soma de todos os calores trocados tem que ser igual a zero, ou seja, a energia tem que se conservar. A gente pode escrever uma expressão, uma fórmula para esse princípio. A gente pode enunciar matematicamente esse princípio usando essa fórmula aqui. Tá, mas que coisa feia essa aqui? Esse símbolo aqui é um símbolo de somatório. Então, a soma de todas as quantidades de calor trocadas tem que ser zero. Tá, mas para você não ter que ficar lembrando isso, basicamente, como é que você vai fazer? Você vai pegar, vamos supor que tem 3, 4, 5, 6 corpos envolvidos na troca. Quantos tiverem? Então, você vai pegar o calor que cada um deles, de cada um dos corpos, perdeu ou recebeu, vai somar todo mundo, quantos forem os corpos. E a soma de todo mundo tem que dar zero. Bom, para a gente poder entender melhor, eu trouxe dois exemplos para a gente fazer. Um deles leva em conta mudança de estado da matéria. O outro não, é mais simples. A gente vai fazer primeiro o mais simples, que é esse aqui, ó. Uma barra de cobre de massa igual a 200 gramas e a uma temperatura de 230 graus Celsius é mergulhada dentro de um recipiente que contém 200 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura do equilíbrio térmico é de 25 graus Celsius, determine a capacidade térmica do recipiente que contém a água em calorias por grau Celsius. Então é o seguinte, ó. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele quer saber capacidade térmica. Para isso, a gente tem que lembrar que capacidade térmica é igual a Q sobre ΔT, certo? Só que eu vou fazer, ó, eu vou pegar esse ΔT que está dividindo aqui e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter que Q é igual a CT, que é a capacidade térmica, vezes ΔT. A gente vai usar isso aqui na conta. Lembre-se que o que a gente precisa colocar no cálculo são os valores de Q, não de capacidade térmica. Então, por isso que eu fiz essa adaptação aqui. Então, vamos lá. Quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente quer que a soma de todos os calores seja igual a zero. Então, ó, a quantidade de calor que o cobre vai receber, mais receber ou perder, mais a quantidade de calor que a água vai receber ou perder, mais a quantidade de calor do calorímetro, somados, tem que dar zero. Então, como aqui nenhum dos objetos vai mudar de estado da matéria, todos esses Qs que a gente vai, seja para o cobre, seja para a água, vão ser na forma de calor sensível. Então, aqui vai ficar, ó, no lugar desse cara aqui vai ser a massa de cobre vezes o calor específico do cobre vezes a variação de temperatura do cobre, mais a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Mas, lembrem agora, ó, que para o calorímetro, ó, a gente vai usar essa expressão aqui, ó, que o Q dele é CT, que é a capacidade térmica, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Lembrando que é o seguinte, ó, o calorímetro é o recipiente. Isso aqui, ó, que ele falou aqui, ó, esse recipiente aqui, ó, e isso aqui é o tal do calorímetro. Ok? Que eu chamei lá, né, de recipiente. E é o seguinte, ó, o recipiente ele continha água e estava inicialmente a 20 graus e a água estava a 20 graus Celsius. Se ele já estava com água dentro dele, a gente pode supor que a temperatura dele também era 20 graus Celsius no início. E no final, todo mundo, a água, cobre e recipiente, chegou à temperatura de 25 graus Celsius. Então, ó,
Vamos botar todas as informações que a gente sabe aqui, ó. Vamos lá, ó. Massa de cobre, 200 gramas. Então, 200 vezes calor específico do cobre. Opa, passei para o próximo. 0,03. Então, 0,03. Então, vezes aqui. Vezes. A variação de temperatura é a temperatura final. A temperatura final do cobre foi 25. Então, 25 menos temperatura inicial do cobre, 230. Então, 230, não precisa do símbolo de graus. Mais, agora a gente vai passar para a água. A massa de água, 200 também. Então, 200 gramas de água. O calor específico da água é 1. A variação de temperatura da água vai ser, ó, temperatura final é 25, menos a temperatura inicial da água é 20. Então, 20. Mais, tem que ser igual a zero, a capacidade térmica, que é o que a gente quer descobrir, vezes qual foi a variação de temperatura do recipiente ou do calorímetro. Vai ser a temperatura final 25 menos 20, a mesma da água. Afinal, esse recipiente estava contendo água no início, antes de ser colocado o cobre. E a soma dessa galera toda tem que dar 0. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer essas multiplicações aqui. Ó. 200 vezes 0,03 dá 6. 25 menos 230 dá menos 205. Mais 200 vezes 1, 200. Vezes 25 menos 20, 5. Mais 25 menos 20 dá 5. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes a capacidade térmica. Isso aqui é igual a 0. Então, vamos lá. Ó. 6 vezes 205 dá menos 1.230. Mais 200 vezes 5, 1.000. Isso mais 5 vezes a capacidade térmica. Isso é igual a 0. Menos 1.230 mais 1.000 dá menos 230. Mais 5 vezes a capacidade térmica. Isso é igual a 0. Esse cara que está negativo, eu vou passar para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Então, a gente vai ter 5 vezes a capacidade térmica igual a 230. Então, a capacidade térmica ela vai ser 230. Esse 5 que estava multiplicando passa dividindo. 230 dividido por 5 dá 46 calorias por grau Celsius. Então, está aqui a resposta do problema. Os exercícios de princípio das trocas de calor, eles são um pouco mais extensos mesmo. Mas repara que não tem nada de muito mistério. Simplesmente são as mesmas fórmulas que a gente usou. Calor sensível, capacidade térmica, não teve nada de novo. A novidade é você juntar mais de uma fórmula, só isso. Mas não tem nenhuma fórmula nova. Não tem nenhuma operação matemática diferente. É só multiplicar, somar, subtrair, dividir se for necessário. É só isso. Não tem nenhum mistério. É só ficar bem atento ao processo que o enunciado está descrevendo. Agora, a gente vai fazer um tipo de exemplo que é um pouco mais elaborado, que é o com mudança de estado. Esse segundo exemplo ele diz assim, ó, uma quantidade de água líquida de massa 200 gramas a uma temperatura de 30 graus Celsius é colocada em um calorímetro junto a 150 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Após atingir o equilíbrio, dado que o calor específico da água é 1 e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, calcule a temperatura final da mistura gelo-água. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa saber é de quanta energia a gente precisa para derreter todo o gelo e quanto de energia a água líquida consegue fornecer até chegar em 0 graus Celsius, para ver se o gelo vai derreter todo ele ou não. A gente precisa saber disso. Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer, ó, é calcular a quantidade de calor necessária para derreter todo esse gelo. Então, ó, a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, vou chamar de Q do gelo, vai ser a massa de gelo vezes a latente de fusão do gelo. Então, isso aqui vai ser
Q do gelo é igual a 150 vezes 80. Então, isso aqui vai dar, bota os dois zeros aqui, 8 vezes 5, 40, vai 4, 12.000 calorias. Então, tá aqui, ó. Agora, vamos ver a quantidade de calor que a água consegue fornecer até chegar a 0 graus Celsius. Então, ó, a quantidade de calor da água vai ser sensível, né? Porque ela vai variar a temperatura dela. Então, isso aqui vai ficar Q da água é igual a massa de água 200, o calor específico é 1, a variação de temperatura, ó, 0 menos 30. A temperatura final a gente quer que seja 0. Então, vamos lá. Q da água é igual a 200 vezes 1, 200 vezes menos 30. Então, a quantidade de calor da água que a água vai ser capaz de fornecer é 200 vezes 30 dá menos 6.000. Então, olha só, o que a gente consegue descobrir disso aqui? Ó? Que a quantidade de calor que a água consegue fornecer não é suficiente para derreter todo o gelo. Então, nem todo o gelo vai ser derretido. Então, no fim das contas, o que vai acontecer? No fim das contas, quando a gente somar, né, fizer aqui, ó, calor da água mais calor do gelo, se a gente pegar aqueles valores ali, não vai dar 0. E isso não pode. Então, o que vai acontecer? Na verdade, todo o sistema vai terminar a temperatura do gelo, porque a água toda vai chegar a 0 grau e uma parte do gelo vai derreter. Uma parte do gelo vai derreter, mas vai continuar a 0 graus Celsius. Então, ó, como a quantidade de calor que a água é capaz de fornecer não é suficiente para derreter todo o gelo, a temperatura final vai ser 0 graus Celsius. Mas a gente consegue, se a gente usar isso aqui, ó, que Q da água mais o Q real do gelo, né, agora, tem que ser igual a 0, a gente vai ter, ó, aqui a gente já sabe que dá menos 6.000, que é o que está aqui, ó. Aqui, ó, se a gente não botar a massa, a gente consegue saber quanto de gelo vai ser derretido. Quantos gramas de gelo vão ser derretidos. Então, a gente vai ter, ó, esse menos 6.000 passa para o outro lado, a gente vai ter 80m é igual a 6.000. Então, M é igual a 6.000 dividido por 80. Corta aqui, se eu não me engano, isso aí vai dar 75. Que é a metade, né? Porque como a gente precisava de 12.000 para derreter tudo, então, para derreter com metade da energia, a gente derrete metade do gelo. Então, no fim das contas, ó, a gente vai ter em 0 graus 275 gramas de água líquida e 75 gramas de gelo, que é água no estado sólido. Ok? Então, esse tipo de exercício é mais raro. Hoje em dia não é muito costumeiro você ver aí por aí esse tipo de exercício que requer mudança de estado. O mais comum realmente é o primeiro. Mas é importante que vocês saibam também, né, porque existem provas ainda aí pelo Brasil que cobram esse tipo de questão. Então eu achei interessante trazer. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Não se esqueçam de dar like no vídeo, compartilhar com seus colegas, amigos, familiares, aí, com quem você quiser, de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber aí as novas aulas que tiverem aqui no canal. Sintam-se à vontade para colocar nos comentários aí qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, comentário. Se eu errei alguma coisa também durante o vídeo, pode falar aqui embaixo que eu vou. Qualquer coisa eu faço uma ressalva no próximo vídeo. E é isso, pessoal.
Obrigado aí pela atenção de vocês e tchau.